trono a Deus Pai adorar. Vamos ser arrebatados, eu quero te ver ao meu lado, andar nas ruas de ouro e jamais chorar. Mora na cidade santa, dia e noite o povo canta, sentar com Jesus no trono a Deus Pai adorar. Jesus te chama, Jesus te ama, é o único que... Há 20 anos, transmitindo confiança para você. Comunica a todos os beneficiários do INSS que já estamos realizando as digitações do aumento. Glória a Deus. Contrate agora mesmo. Glória a Jesus. Aleluia. Pague suas contas e realize saques e depósitos. Trabalhamos com serviços de empréstimo PPC Loas, aposentados, pensionistas, servidores públicos, empréstimo pessoal e no cartão de crédito. Senhor amado, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Bom dia na paz do Senhor Jesus para todos. O Senhor Jesus, Ele deu uma ordem: ide pelo mundo inteiro, pregai o evangelho para toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Porém quem não crê, a palavra diz que já está condenado. E a condenação é essa: porque Deus veio ao mundo, mas o homem, ele amou mais as trevas. Eu vou ler uma palavra para iniciar esse trabalho, concluindo com o que a irmã leu há poucos instantes, com a palavra que ela deixou. Eu vou estar lendo uma palavra no livro de Isaías, no capítulo 6, o chamado do profeta Isaías. O Senhor me disse: vai e diga ao povo o seguinte: vocês podem escutar o quanto quiserem, mas não vão entender nada. Podem olhar bem, mas não enxergarão nada. Isaías, faça com que esse povo fique com a mente fechada, com os ouvidos surdos e com os olhos cegos, a fim de que não possam ver, nem ouvir, nem entender. Pois se pudessem, eles voltariam para mim e seriam curados, diz o Senhor. Essas palavras que eu acabo de ler é o que ele fala para o profeta Isaías. O profeta Isaías, primeiro o Senhor olha para o céu e Deus vê somente os anjos, e Deus diz: a quem eu enviarei? O profeta Isaías, ele se oferece e ele diz: envia-me, ó Senhor. Porque o desejo do homem que serve a Deus é levar a palavra de Deus. E o profeta Isaías, Deus ainda disse para ele: vá e diga tudo quanto eu lhe mandar. E um certo tempo o profeta Isaías, ele chega e diz: Senhor, quem deu crédito às nossas palavras? A maioria não crê na palavra de Deus, porque, como eu acabei de ler, a própria palavra de Deus, ele envia o seu profeta Isaías, e Deus diz que você vá e faça com que eles olhem, com que eles escutem e não entendam nada. Assim é nessa manhã. Muitos estão vendo, muitos estão escutando, mas não estão entendendo nada, porque os seus ouvidos e os seus olhos estão fechados para a verdade. E só tem uma verdade. Só tem uma verdade. Jesus Cristo, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E Deus diz ainda para Isaías: como é que eles vão crer sem saber em quê? A maioria não sabe no que é que crê. Acha que tem que crer em Aparecida, em São Jorge, São Benedito, Padre Cícero. Mas só tem um que temos que crer, que é Jesus. Porque foi Jesus que morreu na cruz
Jesus. Formada por profissionais especializados e capacitados. A outra maioria, ela tem somente uma religião. Implantes dentários, próteses. É evangélico, diz que é católico, diz que é espírita, mas a sua vida, ela está toda bagunçada porque não tem o conhecimento e não está andando no caminho. O caminho é Jesus Cristo. Não adianta você defender a sua religião, porque qualquer uma religião, cada uma tem o seu dogma para defender. Uma defende o sábado, outra diz que tem que rezar para morto, outra diz que tem que dar o dízimo, mas Jesus Cristo é o único caminho. E Ele veio nessa manhã para que você se acorde. Amém, glória a Deus. Para que você se acorde, porque o Senhor, Ele aparecerá breve e Ele pegará esse mundo de surpresa, como a palavra de Deus diz. Aleluia, glória a Deus. E como é que você vai estar a sua vida quando o Senhor voltar? Porque tem religião que diz que Deus vai levar todo mundo para o céu. Tem outras que diz que não existe inferno. Os testemunhas de Jeová estão ali. Eles dizem que não tem inferno. Todo mundo vai para o paraíso. Mentirosos, induzindo as pessoas e para o caminho da perdição. Porque Jesus, Ele deixa bem claro que só tem dois caminhos para o homem escolher: o caminho que quer ir, o caminho do céu ou do inferno. E cada um faz a sua escolha. Só que o homem que está fazendo com que as pessoas vão para caminhos errados, como os testemunhas de Jeová que está dizendo ali que não tem inferno, vai ter um acerto de conta com o Senhor. Porque Jesus, Ele diz que ai daqueles que faz com que um dos meus pequeninos tropece. Seria melhor que ele amarrasse uma pedra de moinho na sua cintura e se lançasse no mar. Mas cada um faz a sua escolha. Cada um escolhe a sua religião. Mas você tem que saber que entre todas as religiões, que entre todos os santos, só tem um santo que te salva. E esse santo é Jesus Cristo. Aquele que deu a vida por você. Aquele que morreu na cruz do Calvário para entregar o seu corpo por milhões de pecadores. Porque todos nós somos pecadores e errantes diante de Deus. Todos nós somos dignos da condenação, mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E hoje a salvação, ela vem até você de uma forma como outra não existe. A salvação vem até vós de graça. Aí tem ali, você chega numa religião, curso bíblico. Curso bíblico. A palavra de Deus diz no livro de João que serão todos ensinados por Deus. Mas o homem quer aprender com o homem. E a Bíblia vai dizer que maldito o homem que acredita no outro homem. É por isso que Jesus, Ele deixou a palavra de Deus. Ele deixou a Bíblia. A Bíblia é o caminho. Ela mostra ao homem o caminho que ele deve andar. Mas as pessoas querem ter uma religião. Querem ser evangélico, querem ser católico, querem ser espírita para viver de qualquer jeito. Mas o homem que segue a Jesus Cristo, a palavra de Deus diz, Jesus ele diz: você quer me seguir? Não agrade a si mesmo, não agrade a sua mãe, não agrade ao seu pai. Esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me siga, disse Jesus. Sapato social, sandália belíssima. Aí diz: Seria para adultos e crianças. ah, Damos todos os cartões. não pode.
Fala da religião do outro. Tem que obedecer os ensinamentos de cada um, porque toda religião leva o homem a Deus. Uma mentira do diabo. Porque a palavra de Deus, ela ensina o caminho que o homem deve andar. E a palavra de Deus, ela diz que aqueles que é nascido em Cristo, nova criatura é. Os que é nascido em Cristo está na terra para denunciar as obras do pecado. Amém, glória a Deus. Mas quem não conhece Jesus, fica parado que nem um posto. Não tem palavra para levar. Não tem nada dentro do coração para mostrar às pessoas que estão no pecado o caminho da salvação. O caminho é Jesus. A palavra de Deus, ela diz, para deixar bem claro que existe inferno, e para deixar bem claro que existe o céu também. A palavra de Deus diz, a palavra relata que havia um homem rico. Um homem rico que tinha bastante dinheiro. Ele tinha um palácio. E nesse palácio, todos os dias ele dava festa. E nessa festa tinha de tudo. Mas nesse palácio tinha um homem pobre, um mendigo, que vivia na porta do palácio. É semelhante à religião. Se um mendigo for entrar dentro da sua religião, fedendo, sem roupa, vocês não colocam ele para dentro. Vocês não cuidam dele. Porque é simplesmente uma simples religião. Mas nesse reino tinha um homem pobre chamado Lázaro, que o corpo dele era coberto de ferida. Ele vivia mendigando, ele comia as migalhas que caía da mesa do rico. E aquele rico sempre humilhando o pobre. Porque o rico, ele só presta para isso, para humilhar o pobre. E o pior é que os coitados dos pobres ficam nos pés dos ricos. Seja rico da política, seja rico da religião, seja rico um artista da música, é os pobres que faz com que ele fique mais rico. Mas esse homem pobre, Lázaro, mesmo sem ter roupa, mesmo sem ter o que comer, ele obedecia aos mandamentos de Deus. E a palavra de Deus, ela diz que chegou o dia da morte, a morte do rico. Porque nessa vida vamos morrer todos, tanto o rico quanto o pobre, todos vão morrer. Chegou o dia da morte do rico e ele foi levado diretamente e jogado no inferno. Mas o pobre, que não tinha o que comer, que não tinha o que vestir, mas tinha Deus. E a palavra de Deus, ela diz que o homem pobre, ele foi levado para o seio de Abraão, para o céu. E aí o povo rico, ele clama de inferno: Pai Abraão, pede que Lázaro molhe com a ponta do seu dedo com água para refrescar a minha língua. Porém, Pai Abraão respondeu para o rico. Você vê a arrogância do rico. Você vê o quanto é a ignorância do homem que era rico. Ele mesmo, depois de morto, ele achava que ele tinha poder sobre alguma coisa. Ele mesmo, depois de morto, ele queria fazer com que o Lázaro fosse empregado dele. Mas Pai Abraão respondeu para ele: meu filho, não tem como Lázaro descer aí onde você está no inferno. Por quê?
por quê? Porque a palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz que se pregarem um outro evangelho, seja anátema, é maldito, é doutrina de demônio. É por isso que a igreja, ela está aqui para denunciar as obras das trevas. Você rezar para morto é doutrina de demônio. Seja para Maria, seja para Aparecida, para qualquer santo, é doutrina de demônio. Porque só Jesus está vivo. Levítico 20, versículo 27. A Bíblia vai dizer que todos que invocam os espíritos dos mortos é feiticeiro. Até quando você vai viver na feitiçaria? Adorando um pedaço de barro, adorando um pedaço de madeira. Mas Jesus Cristo, Ele está vivo e Ele quer transformar a sua vida. Aleluia! Porque aquele homem rico, arrogante, ele não teve tempo de ter a sua vida transformada. Porque ele achava que o dinheiro dele, ele podia comprar salvação. Mas ele no inferno, ele queria uma gota de água. Assim é a maioria. Muitos hoje podem ter dinheiro para se drogar, podem ter dinheiro para comprar roupa, podem ter dinheiro para ir para a festa, mas no inferno vão querer somente uma gota de água e não vai ter. Porque a palavra de Deus, ela diz: inferno, no lago de fogo, é onde o fogo nunca se apaga e é onde o bicho nunca morre. Como é que não tem inferno? Me explique aqui, testemunha de Jeová. Como é que não tem inferno se a palavra de Deus, ela diz que tem dois caminhos? Mas o Lázaro, ele estava no seio de Abraão. E mais uma vez, o rico clama. E ele clama mais uma vez e ele diz: Pai Abraão, pede que Lázaro desça até a terra, para ele falar para o meu pai, para ele falar para a minha mãe, para que eles ouçam e eles não venham para esse lugar de tormento. Está falando do inferno, lugar de tormento. Cada um tem direito a fazer a sua escolha. Você pode viver na cachaça, você pode viver na maconha, você pode viver no homossexualismo, matando e roubando, mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A conta vai chegar. A conta vai chegar para os pecadores dessa terra. Porque todos nós pecamos. A única diferença do cachaceiro para o cristão é porque o cachaceiro, ele está com o diabo, e o cristão, ele hoje está com Cristo. Ele não vive mais no pecado, ele não tem mais prazer no pecado. Mas Jesus hoje te faz um convite. A palavra de Deus diz que Deus não põe em conta o tempo da ignorância. Deus não põe em conta o tempo que você não sabia da verdade. É por isso que Ele deu a ordem: ide pelo mundo inteiro, pregai o evangelho para toda criatura. É pregar o evangelho, não é ficar que nem duas tábuas parado, não. É abrir a boca e falar sobre o pecado das pessoas, para que ela não se arrependa, para que ela se arrependa do pecado. Aí o que é que adianta fazer propaganda de uma religião, se a religião não salva ninguém? Seja a religião evangélica, católica, é tudo porta larga. Só Jesus salva o homem. Religião, a Bíblia diz que é uma causa de grande lucro, é dinheiro. É por isso que toda esquina tem um templo evangélico, porque dá dinheiro. Mas o povo gosta de ouvir mentira. Disse o profeta Jeremias: o povo anseia em ouvir a mentira. Está cheio de homens tirados a pastor, mas é um bando de covardes e mentirosos.
Mas Jesus ele diz que aquele que está unido em Cristo, nele não há nenhuma treva. Não há nenhuma treva. Eu vou ler mais uma palavra. No livro de 1 Tessalonicenses, onde a palavra ela fala sobre a vinda do Senhor. Aleluia. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, dando início no versículo 13. Irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram, para que não fique triste, como ficam aqueles que não têm a esperança. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e assim cremos também que depois que Jesus vier, Deus o levará de volta, e junto com ele levará os que morreram crendo nele. De acordo com os ensinamentos do Senhor, afirmamos a você o seguinte: nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram, porque haverá o grito do comando da voz dos arcanjos e o som da trombeta, e Deus, então o próprio Senhor, descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens junto com Ele, para nos encontrarmos com o Senhor no ar, e assim ficaremos para sempre com o Senhor. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Aleluia. Louvado seja Deus. Essa palavra que eu acabo de ler nessa manhã, ela relata sobre a vinda de Jesus Cristo, aonde ela diz que nós, os que cremos no Senhor, que cremos nele, do mesmo jeito que Jesus, que veio enviado pelo Pai para morrer por nós, por mim, por você, e do mesmo jeito que Jesus Cristo ressuscitou, a palavra de Deus ela também deixa clara que todos que morrer crendo nele também será ressuscitado. A palavra de Deus diz que nós, os que ficarmos vivos, não seremos levados aos céus antes dos que foram mortos crendo no Senhor, porque haverá os toques da trombeta tocada pelos arcanjos, e os mortos ressuscitarão, e nós, os que estivermos, nos encontraremos com o Senhor nas nuvens. Aleluia. Só que muitos que são ignorantes, que não conhecem a Deus, acha que morreu, vai para o céu de qualquer jeito. Morre um maconheiro, morre um ladrão, morre um gay, e todo mundo diz foi para o céu. Quando não diz que foi para o céu, que Deus te coloque em um bom lugar. Não tem essa palhaçada de bom lugar. Ou é céu, ou é inferno. E o homem que escolhe para onde quer ir. O homem que escolhe. Porque a vida que você leva nessa vida, ela vai decidir o caminho que você está querendo viver eternamente. É por isso que a palavra de Deus, ela não é para agradar o homem. A palavra de Deus, ela serve para mostrar o pecado do homem, para que o homem se arrependa, se ele quiser. Porque se ele não quiser, a palavra de Deus diz que depois da morte segue-se o juízo. Como eu acabei de ler, a Bíblia diz que aqueles que creram no Senhor, mesmo que morra, ele será ressuscitado. É por isso que o Evangelho ele tem que ser pregado, para que o homem aceite Jesus Cristo como o único Senhor na sua vida.
Não adianta você crer em uma senhora, porque no céu não vai ter trono para a senhora. No céu só tem trono para o Senhor. Aleluia. E ele está voltando. Quando ele entrou na cidade de Jerusalém, montado em um burrinho, as pessoas ficaram admiradas por ver um rei montado em um burro. Mas quando Jesus voltar e está perto, a Bíblia diz que ele vai vir em um cavalo branco cheio de glória, onde os olhos dele são como chama de fogo. A palavra de Deus ainda diz que os seus pés são brancos como a neve, os seus cabelos são brancos como a lã. E a Bíblia diz que da boca dele vai sair uma espada para destruir os traidores. É por isso que o homem, ele tem que fazer a sua escolha. Se ele quer Jesus ou quer as coisas do mundo. Porque Jesus, ele disse: filhinhos, não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não adianta você viver na cachaça e colocar um adesivinho no carro dizendo que o Senhor é seu pastor. Porque Deus, ele não tem compromisso com o homem enquanto ele estiver no pecado. Mas depois que o homem abandonar o pecado, o Senhor Deus vai conduzir os caminhos dele na palma da mão dele, para que os seus pés não tropecem. Mas enquanto o homem vive no pecado, a palavra de Deus, ela deixa bem clara que aquele que vive no pecado e tem prazer no pecado, a Bíblia diz que é filho do diabo. É por isso que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. A palavra é dura. É dura. Mas Deus, ele chega para Jeremias. E Deus diz: Jeremias, clama para esse povo. Esse povo é de coração duro. Mas a palavra de Deus, ela é como uma marreta, que ela vai batendo e esmigalha o coração do homem, para que ele acerte o caminho da salvação, que é Jesus. Mas Jesus, ele diz: só pode vir a mim quem for trazido pelo Pai que me enviou. Se depois de você ouvir essas palavras e você não deixar ela entrar no seu coração, para que Jesus faça morada, você é um predestinado a se perder. Porque essas palavras são fiéis e verdadeiras e dignas de toda a confiança. Porque eu não vim aqui convidar você para ser evangélico. Eu vim aqui para convidar você a ser crente. Crente em Cristo Jesus. Porque religião qualquer um pode ter. Porque o profeta Daniel, ele diz que tem caminhos para o homem que parece ser bom, porém depois vai levar o homem à perdição. Eu vou ler mais uma palavra para os que dizem que estão seguindo Jesus. Livro de Marcos, capítulo 8, versículo 34. Aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me siga. Pois quem põe em primeiro lugar os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira. E eu te pergunto nessa manhã: onde é que está o seu coração? Onde é que está o seu coração? A maioria, o coração está no futebol. A maioria, o coração está nas drogas. A maioria é escravo do pecado. Porque no princípio Deus criou o homem para ser livre, mas ele quer ser escravo. Escravo da cachaça, escravo do cigarro,
escravo do adultério, escravo do futebol, escravo da religião, escravos do diabo. Mas Jesus, ele diz que se o Filho do Homem vos libertar, de fato vocês serão livres. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Por isso que eu digo, lê a Bíblia. Jesus disse: filhinhos, cuidado para que ninguém vos engane, pois muitos irão em meu nome, dizendo: Cristo está ali, e não vá. Eles vão dizer: o Cristo está aqui, e não vá. Não dê ouvido, disse Jesus. Glória a Deus. Mas o povo quer religião. Quer religião. Sou da Assembleia, sou da Deus que não é amor, sou da Testemunha de Jeová, sou da Adventista, mas não é de Jesus. Porque o Pai busca quem o adora em espírito e em verdade. Não é necessário ser escravo de uma religião, porque Jesus, ele morreu na cruz para o homem ser livre. Livre para adorar o Pai em espírito e em verdade. Mas toda religião que você chega, eles dizem que aqui é a casa de Deus, ali é a casa de Deus, mas só falam de dinheiro. Só falam de dinheiro. O dinheiro, a palavra de Deus diz que é a causa de todos os males. Todos os males são a causa do dinheiro. A maioria está se perdendo, indo para o inferno, porque o seu coração está no dinheiro. Atenção, criadores. Os artistas estão conduzindo várias pessoas para o inferno. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, parecido com Deus. Agora olhe para essa geração, cheio de tatuagem, cheio de piercing, coloca chifre na testa, pinta a bola do olho de vermelho, corta a língua. Está se parecendo com Deus ou com o diabo? Deus criou o homem parecido com ele. Agora sabe de quem é a culpa? A culpa é do diabo. Porque o diabo, ele lança os seus artistas, os seus ídolos, e as pessoas querem se parecer com seus ídolos. Neymar se enche de tatuagem. Aí o abestalhado vê Neymar cheio de tatuagem e quer se parecer com Neymar. Anitta anda nua. Aí a mulher vê a Anitta andando nua, quer se parecer com a Anitta. Só não querem se parecer com Jesus. Mas Deus, ele não leva em conta o tempo da ignorância. Se hoje você entregar a sua vida a Jesus, ele vai te deixar você limpo, ele vai deixar você branco como um carnezinho. E eu te faço uma pergunta, eu te faço um convite nessa manhã. Você quer entregar a sua vida a Jesus hoje? Você que diz que ama Jesus, você quer entregar a sua vida a Ele e ter Ele como seu único Salvador? Amém. Glória a Deus. É um convite que eu te faço. Se você quiser aceitar Jesus, faça a fila aqui do lado direito, para nós orar e o diabo sair da sua vida. Quem é que quer aceitar Jesus aqui em Irará? Ninguém quer Jesus? Vocês não dizem que é de Jesus? Como é que ninguém quer Jesus nessa manhã? Sabe o que foi que Jesus disse para os fariseus? Porque essa geração de hoje está semelhante à geração quando Jesus veio. Os fariseus, ele dizia: nós somos descendentes de Abraão, nós temos um pai que é Deus. Sabe o que foi que Jesus disse? Vocês têm como pai é o diabo e querem satisfazer a vontade do diabo. Porque o diabo, desde o princípio, ele é mentiroso e ele é o pai da mentira. Só que todo mundo fala que é de Deus.
só não querem praticar as obras de Deus. Mas eis que o dia vem. Jesus, ele disse: eis que eu venho sem demora. Jesus disse: guarda o que tu tem, para que ninguém vos roube o prêmio da coroa da vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Mais uma vez, você está sendo avisado, Irará. Leia a palavra de Deus. Entrega a sua vida a Jesus. Larga a macumba. Essa Bahia é cheia de macumbeiro, querendo matar os seus irmãos. Uma geração de feiticeiro, acendendo vela para morto. Só Jesus está vivo. Ah, vamos lavar as escadarias. É macumbeiro com católico tudo junto, e dizendo que adora Jesus. Que Deus tenha misericórdia dessa geração que está caminhando para o inferno. Mas hoje você foi avisado. Quem tiver ouvido, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Se você tiver com câncer, se você tiver com diabetes, qualquer doença, e quiser ser curado nessa manhã, Jesus, ele deu poder à igreja. Venha e você verá a glória de Deus em sua vida. Eu não tenho poder para nada, mas esse Deus que eu sirvo, ele não é de barro, e ele está aqui para te curar se você crer. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Que Deus abençoe a todos que ouviram essa mensagem. Que Deus dê um dia de paz. Leia a Bíblia. Cuidado com esses pastores manhosos que só querem dinheiro. Cuidado. Jesus, ele está voltando. E ele não vai pegar, ele não vai ter ninguém como inocente. Porque ele disse que esse evangelho, ele vai ter que ser pregado aos quatro cantos da terra, e depois irá a destruição. Sempre estou falando de Deus. Para os que são do mundo. Mas para a igreja, a glória de Deus vai resplandecer na vida dos que são dele. A palavra de Deus diz que aqueles que é de Jesus, eles vão pular de alegria, como os cabrinhos, como as ovelhas pulam quando vê um parto verdejante. Então, meus amigos, entrega a sua vida a Jesus. Leva as coisas sérias. Até quando vai viver se drogando com cerveja, o mijo do diabo? Jesus, ele veio para te transformar. Se você não quiser, problema seu. Se você quer continuar na cachaça, na maconha, continue. Mas hoje você foi avisado. Quem tiver ouvido para ouvir, ouça que o Espírito de Deus diz. Glória a Deus. Irará agora conta com o laboratório em diagnóstico totalmente equipado com aparelhos para a realização de exames rápidos, com qualidade e preços atrativos que cabem em seu gosto. Faça orçamento. Prove. M Diagnóstico trabalha com exames de urgência e emergência que são liberados no mesmo dia. Teste de gravidez, beta-HCG, teste de Covid em poucas horas. O laboratório fica na rua famoso no mundo inteiro, ter grandes amigos e muito dinheiro, mas quando morrer nada pode levar. A multidão o levará até o cemitério, mas de lá pra frente o caso é bem mais sério, não terá ninguém para o acompanhar. Sabia que depois da morte segue seu juízo, não se preparou quando era preciso adorar a Deus e abster-se do mal. Agora não adianta prece nem Ave Maria, ir aguardá-lo do último dia da condenação.
juízo final. O que adianta a riqueza e a muita fama, se aos olhos de Deus está jogado na lama, espiritualmente não enxerga a luz? O que adianta a alta posição do homem, se o pecado dia a dia o consome, fazendo ficar distante de Jesus? De que adianta ter tudo que o mundo oferece? Então, irmão, vou estar encerrando esse trabalho aqui. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Pode